Bora lá, pessoal! Como é que vocês estão? Bom, hoje vou apresentar o Frederico Fred, da Camintic, nosso braço de cibersegurança aqui na Varna. E qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é trazer agora um pouco mais de conversa sobre tecnologia de informação e comunicação. E a gente estava conversando aqui um pouco antes do vídeo, trabalhando no nosso modelo de maturidade. Depois vocês vão ver aqui atrás, a gente vai sumir da tela, vai aparecer nosso modelo de maturidade para vocês terem uma ideia, e aí a gente volta. Mas a gente estava discutindo um pouco da questão de investimento na área de segurança da informação, que por vezes, né, Fred, tem talvez um preconceito, acho que tem dois preconceitos, um que é custo, né, e o outro que necessariamente eu tenho que gastar com ferramentas para deixar a minha área de segurança de informação mais robusta, vamos dizer assim. Mas isso não é uma verdade, né? É um mito. Exatamente. Primeiramente, agradeço o convite, estar aqui, né, na VAR. Você está aqui várias vezes, você está sempre aqui, nem conhece, não. Se você não gosta, já viu você gravando os vídeos. mas não estou nem aí com a passion. Exatamente. Estava de uniforme, né? Não sei porquê, assim, eu estou preto. Exato. Mas, enfim, voltando ao tema que você comentou, né? Exatamente, existe não sei nem se é um preconceito, mas acho que é uma relação, né, entre segurança de informação e custo alto, investimento alto, ferramentas caras, tecnologias caras, produtos americanos, tudo pago em dólares, sistemas absurdos, pagos anuais, né? E não necessariamente, né? A segurança de informação, ela pode iniciar uma mudança de cultura na empresa. Eu acho que é ideal até que inicie dessa forma. Sempre de cima para baixo, né? Como qualquer organização, né? A cultura tem que vir, né, de cima. E essa cultura de segurança de informação, quando ela vai crescendo dentro da empresa, você vai tendo benefícios que muitas vezes as tecnologias têm uma dificuldade para suprir. Por exemplo, a questão de phishing, até hoje, é uma das principais portas de entrada de ransomware. Você pode ter um aparato extraordinário de segurança de informação. Se o teu funcionário não está treinado, ou não tem uma cultura de segurança de informação, mas saber que ele não pode clicar no link malicioso, ele vai ser sempre o elo mais fraco da corrida. E hoje também nós temos um monte de maneiras, né? Várias maneiras que a gente pode trabalhar a segurança de informação com as próprias tecnologias que já existem dentro do cliente, né? Então, muitos clientes têm a Active Directory, tem algum sistema de controle de diretório, e dentro desses sistemas é possível você fazer um hardware, né, fazer uma melhoria. O hardware é como se fosse um endurecimento, né? Você pegar uma ferramenta que já existe no ambiente e você configurar da melhor maneira que o fabricante fala. A Microsoft fala assim, como que o AD tem que ser configurado da melhor maneira possível. Quando é implementado lá dentro da empresa, muitas vezes ele só é colocado lá dentro, ninguém vê a boa prática que a Microsoft recomenda, e ela tem. Nós temos o Syscompliance, que também traz boas práticas de segurança, e ninguém segue isso. Então você já tem a ferramenta, você já paga por ela, só que você não usa ela na preventiva. E aí você não precisa investir uma grana tremenda, comprar um DLP, comprar um sistema que vai te dar vai agregar segurança? Vai, mas você poderia ter feito um pouco mais do que com menos, né? Então o hardening hoje, ele é um item que muitas empresas esquecem de implementar. Né? Até na época da pandemia, quando teve um surto de ransomware, né? Não sei se você recorda, o ransomware explodiu. Nossa, que teve uma série de, o que eu posso dizer, novos usuários. Exato. Sem o hábito da utilização, e aí, né? o pessoal trabalhava com computador de casa na empresa, que não tinha as de segurança, o firewall que era o perímetro de segurança, ele foi quebrado, porque as pessoas estavam usando o computador em casa, né? Uhum. E antes as empresas faziam o perímetro de segurança era ali. Ninguém imaginava que o funcionário ia trabalhar de casa, né? Uhum. E isso deu um surto de câncer, né? E eu trabalhei por 1 ano e meio fazendo resposta a incidente de câncer. Precisando construir minha empresa Curitiba, especialista nesse tipo de serviço. E nós vimos esse comportamento, assim, a empresa tinha firewall, tinha um aparato de segurança, mesmo assim pegava ransomware. Aí eu pensei, pô, como que pode, né? Com tudo isso, as tecnologias mais ricas do mercado, e assim, pega ransomware. Por quê? Porque não tinha o hardware e não tinha o treinamento do usuário. Sabia
porque não poderia fazer determinadas coisas, e a base estava fraca. Então você crescia uma estrutura em cima de uma base ruim. Sim. Esse de não saber é tão comum, né? É tão comum. Há várias situações comuns. Na parte jurídica, por vezes você não tem a política. Por vezes, e por muitas vezes, você tem as políticas, por exemplo, de biologia, Bring Your Advice, não implementadas. O funcionário nunca viu aquilo na vida dele, ele nunca foi treinado para isso. E a ideia sempre desse canal aqui, desse papo, é exatamente isso. Primeiro, entender que dados é um dos grandes ativos da sua organização, como qualquer outro. Sim. Como o financeiro, o recursos humanos, a marca, né, o produto, mas as pessoas estão mais habituadas a lidar com esse tipo de ativo. Exato. E aí, o tipo de ativo dados tem esse estigma de custo ou alto investimento. E não necessariamente é. Não necessariamente é isso que você está me explicando, que olha, de repente, com tudo que eu já pago, eu posso fazer mais. E é o que a gente se depara muito aqui, com a Medi também, que é a subutilização dos recursos do que eu já tenho. E às vezes eles começam, algumas empresas elas começam a sobrepor recursos caros com a subutilização da base existente. E o pior, às vezes esses recursos caros, eles não conversam entre eles. E você tem um aparato um canivete suíço de soluções, cada um faz uma coisa diferente, e você tem que ter uma equipe para olhar uma equipe para olhar outra, uma equipe para olhar outra, uma equipe para olhar outra. De repente um cara vai lá no Fire e detecta um log suspeito. Só que aquele log suspeito, por ele só, ele pode ser que não seja uma ameaça tão grande. Mas correlacionando esse evento com outras fontes de evento, por exemplo, com antivírus, com AD, tudo aconteceu no mesmo horário, só que foram detectados em sistemas distintos. Tá. Então, por exemplo, você pegou um acesso não autorizado na fechadura, depois, logo em seguida, um computador fez um login de um usuário que não está mais na empresa. Logo em seguida, acessou um site malicioso. São uma sequência de fatos que hoje eles são tratados à parte. Então, o analista de infra vai ver às vezes no AD, o analista de segurança ele vai ver às vezes no FAI, e no antivírus, mas ele vai ver separado, ele não vai ver o conjunto, a caixinha do isso. Exato. A visão do todo. A visão do todo. Aí você fica com um monte de soluções subutilizadas, uma em cima da outra, trabalhando em caixinhas diferentes, até com equipes diferentes olhando as caixinhas. Esse é o pior, que muitas vezes equipes diferentes. E aí acontece que você pegar um ransomware, ter um evento de um ataque, um DOS, e aí a TI questionando, cara, mas eu estou pagando milhões aqui, como que aconteceu isso? Né? Como que aconteceu mesmo? Então, assim, nesse momento que eu comentei com você, que eu fiquei focado nesse tipo de resposta incidente, eu percebi que empresas grandes, cara, sofriam ataques com todos os melhores práticas, tudo que tinha de segurança, os melhores antivírus, os melhores firewalls, e ainda assim é atacado. Por quê? Né? E é essa pergunta por quê que a gente tenta responder. A gente percebeu aqui o hardening, os processos internos e a cultura de segurança é uma parte primordial na segurança de camadas, porque a segurança é feita de camadas. Uma cebola, cada camada é um item da segurança. O firewall por si só não faz nada, o antivírus por si só não faz nada. E você vai agregando camadas. A hora que você tem um conjunto de camadas completa, aí você tem uma segurança efetiva. Só que uma camada que o pessoal esquece é simplesmente a gente que é você utilizar as ferramentas que você tem da melhor maneira possível, sem gastar mais do que você já tem, implementar processos e a cultura de segurança de informação dentro da empresa, falar com as pessoas sobre isso. Isso a gente encontra também no legal, né? Aí vai às vezes você busca uma utopia, mas o feito, eu brinco, o feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Pô, Fred, vamos continuar conversando mais sobre isso. Quero apresentá-los ao
ridículo público que possuímos, mas a ideia mesmo do canal é trazer essas talvez uma parte disso seja essa quebra de paradigma, sabe? Não gosto de usar esses chavões, mas, gente, não é tanto custo, não é tanto investimento, mas a maioria das vezes que acontece conosco aqui nas empresas que nos procuram, você tem um excesso de investimento não funcional. Né? Exatamente. Excesso de investimento não funcional. Pessoal, valeu! Obrigado. O próximo vai ser legal.